graça e a paz do Senhor Jesus a todos os internautas. A partir de agora, vocês vão estar acompanhando a live da Escola Bíblica no Lar, uma realização da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Deus é Fiel, Pastor Presidente Severino Alves e a missionária Linda Cleide. Glória a Deus por estar aqui, por mais uma Escola Bíblica no Lar. E para começar essa Escola Bíblica, vamos orar. Vamos subir ao trono da graça nesse momento. Justo e eterno Pai, Senhor dos céus e da terra, no nome de Jesus, eu quero, Senhor, te agradecer por esse momento tão importante, Senhor. Meu Deus, esteja à frente desse trabalho, dessa live, que a tua graça, que a tua misericórdia, que a tua bondade, Senhor, permaneça sobre as nossas vidas. Meu Deus, nos conduza, meu Deus, nesse trabalho. E peço tudo isso para a tua glória, para a tua honra, para que o teu nome seja glorificado no nome de Jesus. Amém e amém no nome de Jesus. Glória a Deus no nome de Jesus. Hoje estudaremos a lição de número 13 da editora CPAD, primeiro trimestre do ano de 2021, que tem como tema Voltados os olhos para a bendita esperança. Glória a Deus. Esse é o tema de nossa lição de hoje. O objetivo geral é voltar os olhos para a bendita esperança. Também os objetivos específicos são afirmar que breve Jesus virá, destacar a necessidade da vigilância e estimular a viver com fidelidade. Glória a Deus. O texto áureo está registrado no livro de Tito, carta de Paulo a Tito, capítulo 2, verso 13, que diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade prática de nossa lição vai nos dizer: a nossa esperança é algo vivido e real. Não se baseia em utopia e nem imaginação humana, mas em fatos revelados pela palavra de Deus e confirmado pela história. Glória a Deus no nome de Jesus. Meus irmãos, a leitura bíblica em classe, que é o que a gente chama de leitura oficial, está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, verso de número 6 ao verso de número 11. Vamos ler Atos, capítulo 1, verso 6 ao verso de número 11, que diz o seguinte: aquele, pois, que se havia reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste templo o reino a Israel? Disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. E quando dizia isso, vendo eles, foi elevado às alturas em uma nuvem, recebeu, ocultando-o dos seus olhos. E, estando com os olhos fitos nos céus, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco. Verso de número 11. Os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para os céus? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu vistes ir. Glória a Deus no nome de Jesus. Que leitura bíblica extraordinária, linda. É uma das leituras mais lindas de toda a Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Hoje, com a permissão do nosso pastor presidente, pastor Severino Alves, estamos aqui debaixo da graça de Deus. Eu, pastor Elias Monteiro, e o presbítero Leovi de Barro. Já estava com saudade do Senhor. Houve alguns imprevistos, não pôde estar aqui em algumas lives, mas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, o Senhor está entre nós, né? Fez muita falta. E eu quero começar com o pastor Elias Monteiro. Sua saudação inicial, pastor. A paz do Senhor a todos, que Deus em Cristo continue abençoando
as vossas vidas. Estamos aqui alegres, né, com mais uma live da Escola Bíblica no Lar, né, que Deus em Cristo nesta noite nos conduza e que possamos assim ser canal de Deus para as vossas vidas nessa noite, né, que os internautas continuem assim interagindo, dê sua opinião, comente, pois estamos aqui para cultuarmos junto na presença do Senhor. Deus abençoe. Glória a Deus. Presbítero Leomide Barros, sua saudação inicial, meu presbítero. Paz do Senhor para todos os internautas. Paz do Senhor, pastor Pedro Júnior, pastor Elias. Quero dizer também aqui que também estava com saudades. Feito o pastor falou, aconteceu alguns imprevistos, mas estamos aqui para a glória de Deus. Em algumas aulas passadas a gente não pôde chegar, mas hoje estamos aqui para a glória de Deus e quero pedir a você que fique conosco. Hoje a aula está excepcional, falando sobre um assunto escatológico de base profunda na palavra, então fique conosco. Eu tenho certeza que Deus vai tirar tuas dúvidas nesta noite, no nome de Jesus. Glória a Deus. Muito obrigado, pastor Elias Monteiro, presbítero Leomide Barros. Né? Muito obrigado por estar aqui comigo. Né? Que Deus abençoe no nome de Jesus. É um prazer receber os senhores. E vamos agora para o debate. Mas antes eu quero cumprimentar aqui a diaconisa Geisa Aguiar, minha esposa, graça e paz. Também o irmão Lucas Lisboa, a missionária Isabel, né? Deus abençoe, missionária, a esposa do pastor Elias Monteiro. Também quero cumprimentar o diácono Oséias Gomes, glória a Deus, paz do Senhor, meu diácono. Também o Edmilson Honório, amém? Acredito que deve ser o diácono, né? Edmilson, né? Deus abençoe, no nome de Jesus. Compartilhe, comente, participe. Vamos começar o debate de hoje, né? O tema, lição de número 13, né? O tema, voltar os olhos para a bendita esperança. Glória a Deus. Quero começar hoje com o presbítero Leomide Barros. É o senhor que vai iniciar, não é isso? Então, vamos lá. Meu presbítero, a lição sugere que a gente trate inicialmente sobre a vinda de Cristo, não é? Então, o senhor está com a oportunidade para falar sobre esse assunto. O que se trata, de fato, a vinda de Cristo? Amém, meus irmãos. Um grande prazer mais uma vez estar aqui. A lição, como eu falei, ela está excepcional, tratando sobre um assunto escatológico. Tem por título aqui, como já foi falado, voltar os olhos para a bendita esperança. Esse tópico primeiro, que é breve, o Senhor virá, e esse subtópico ao qual nos foi outorgado comentar aqui nesta noite, falando sobre a vinda de Cristo. O autor Ezequias Soares, ele traz o seu ponto, e é o ponto que nós cremos, a que se trata essa vinda de Cristo, e aqui ele menciona a segunda vinda de Cristo. Nós sabemos que existe uma distinção. Quero aqui desde já explicar para vocês que existe uma distinção acerca do arrebatamento da igreja e a vinda de Cristo glorificado junto com a igreja. Existe essa distinção, por quê? Porque alguns acham que isso sucederá de um modo igual, que acontecerá tudo do mesmo modo, numa mesma hora, mas não é assim que a gente crê. E ele, o Ezequias Soares, ele foi muito feliz em colocar, porque a gente sabe que existe os pré-tribulacionistas, existe os tribulacionistas, existe os pós-tribulacionistas. O que é que você quer dizer, irmão amigo, com isso? Porque existe esse tipo de teoria relacionada à pré-tribulação, né, que alguém diz, ou algumas pessoas creem, que a igreja será tirada da terra no arrebatamento antes da grande tribulação. Isso é chamado de pré-tribulacionista. E também antes do milênio,
que é os pré-milenistas. E eu quero também enfatizar que é essa a nossa base. É essa a base que nós cremos e que o autor da lição, Ezequiel Soares, ele sugere para nós. Porque em pessoas, e tem vários tipos de colocações a respeito desse grande acontecimento escatológico, a respeito da vinda do Senhor Jesus. E os tribulacionistas são aqueles que creem que a igreja passará pela tribulação. E também a igreja será arrebatada durante o milênio. Existe alguém ou alguns também chamados de amilenistas, pastor Júnior. Eles creem que já estamos no milênio e eles também creem que a igreja passará por um período da grande tribulação. E existe também aqueles que é pós-tribulacionistas e pós-milenistas, que eles creem que Cristo virá após o milênio e após a grande tribulação. Embasado nessa tese é que o autor Ezequiel Soares ele traz a luz da palavra para que a gente possa entender tudo isso que irá acontecer. A Bíblia trata o arrebatamento da igreja como um rapto, né? A gente não sabe o dia nem a hora em que isto vai acontecer, mas temos que estar preparados e vigilantes para esse grande momento. Outro detalhe que eu queria que os irmãos entendessem nessa noite é que o arrebatamento da igreja, o rapto da igreja por Cristo, ele será visto, ouvido e presenciado pela igreja, pelos salvos, pelos santos. O mundo ele não vai ver, não vai enxergar isso, somente sentirá a falta do povo, da igreja. Mas eles não vão contemplar. O arrebatamento é para os santos. O rapto da igreja é para os santos. E a segunda vinda de Cristo, que é ele já glorificado com a igreja, aí sim todo olho o verá. Então, embasado, mais uma vez eu falo, nesse texto e, consequentemente, o contexto que tem que ser analisado, não é que a gente crê, não desmerecendo nenhuma espécie de comentário dos nossos irmãos presbiterianos, batistas, que são bênção para nossas vidas, são bênção de Deus e a nossos irmãos, mas é embasado nessa tese que o Ezequiel Soares ele traz para nós a respeito da vinda de Cristo. Então existem algumas dúvidas na mente de alguém a respeito disso. Então é distinto o arrebatamento da vinda de Jesus, que aqui está explicando como a segunda vinda do Messias. Então a Bíblia diz que ninguém sabe, somente o Pai, o dia e a hora, mas porém temos que estar vigilantes. E eu creio, pastor Júnior e pastor Elias, que a igreja ela não vai ser pega de surpresa, porque vai estar todos preparados para esse grande acontecimento que irá em breve acontecer. Pode ser hoje, né? Pode ser agora. Temos que estar esperando Cristo voltar para arrebatar a sua igreja, raptar a sua igreja agora. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, presbítero Leomide Barros, que esclareceu sobre várias teorias, não é? Ele falou aqui sobre alguns pensamentos tradicionais, pentecostais, algumas linhas de pensamento, pré, pós e durante, né? A questão tribulacionista, não é? Foi muito bom, né, aprendermos sobre isso nessa noite. Meus irmãos, nós podemos até ter ideias diferentes, né? Mas isso não nos torna desiguais, né? Nós estamos aqui para debatermos e o alvo é um só, né? Que é Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Mas foi excelente a explicação. Mas uma coisa é certa, meu presbítero. Os varões de branco ao lado dos discípulos disseram: ele virá. Ele virá. Ele vai vir. E do mesmo modo que, como está escrito no texto, na leitura que a gente leu aqui em classe, que os varões de branco, como o pastor João disse, que do mesmo modo que ele subiu, ele vai retornar. Né? A glória seja dada ao nome do nosso Deus, né? E ficou claro aí, né?
Uma coisa é a vinda de Cristo para o rapto da igreja, outra coisa é a vinda de Cristo em glória. Né? O senhor explicou muito bem isso. Tem pessoas fazendo confusão. Tá? O rapto da igreja é uma coisa, a vinda de Cristo com a igreja é outra. Né? Ele virá, levará a sua igreja e virá em glória com a igreja. Amém? Então é muito importante participar do maior seminário bíblico do mundo, que é, meu presbítero, a Escola Bíblica Dominical. Glória a Deus. Eu falei há 2 semanas atrás que pentecostal de verdade, ele tem que estudar a palavra de Deus. Ele tem que gostar de estudar a palavra de Deus. Glória a Deus. Presbítero Elias Monteiro, ou pastor Elias Monteiro. Glória a Deus. Né? Gostaria de formular a segunda pergunta para o senhor. Né? A lição vai tratar, né, sobre a promessa de Cristo acerca de sua vinda. Né? A promessa. Fala para nós sobre essa promessa, sobre a promessa de Jesus acerca da sua vinda. Mas antes, o senhor conhece o Ailton Melo? Ailton Melo, Pontezinha. É de Pontezinha ele? Então conheço ele. Ele era foi doutor de rádio ali. Conheço, com certeza eu conheço ele. Graça e paz, Ailton. É família sua? Não, eu trabalhei com ele. Trabalhou com o senhor. Amém. A paz do Senhor para o irmão Ailton Melo. Acredito que eu devo lhe conhecer. Eu fui criado em Pontezinha desde os 8 anos de idade. Amém? A paz do Senhor Jesus também para a irmã Teonila Brito e o irmão Natal Domingos, né? E novamente a missionária, sua esposa, a missionária Isabel, né? Está presente aí na live. Com o senhor a oportunidade. O importante é que o próprio Jesus, né? Nós temos aí narrativa de apóstolo, né? De pessoas que conviveram com ele. Porém, o próprio Jesus, ele afirma, né? Ele consola o coração dos discípulos e diz, olha, né, em João capítulo 14, no versículo 1, né, ele diz, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Versículo 2, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito, vou preparar-vos lugar. Versículo 3, e se eu for vos preparar lugar, virei outra vez, e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então nós vemos aqui que ele mesmo promoveu, né? O comentarista diz que ele mesmo promoveu a sua volta, em nos buscar. Então ele disse ao discípulo, olha, não andas triste, não andas turbado, não andas com teu coração, né, perturbado, não, porque eu vou para o Pai, mas eu vou voltar outra vez, ou seja, eu vou preparar lugar e voltarei outra vez para levar, né, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então ele estava falando de algo que ele conhecia, né? Ele estava retornando ao seu lar, né? Porque ele desceu, o apóstolo Paulo ele disse que ele desceu, ele tomou forma de homem e não se usurpou ser igual a Deus, mas cumpriu toda ao desígnio do Pai, né? Tudo que o Pai lhe ordenou, ele veio e cumpriu. Então nós vemos que o próprio Jesus foi que afirmou isso em João, né, no capítulo 1 e o capítulo 14, versículo 1 ao 3. E nós vimos mais também, né, o próprio Jesus no sermão, né, do monte, ele voltou a aconselhar os discípulos dizendo que daquele dia e hora, porém ninguém sabe, senão os anjos e o filho, nem o filho, nem os anjos e nem o filho, só o Pai. Então está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 36. Então isso aí foi Jesus dizendo, né? Olha, não se preocupe tanto
com os fatos, mas se preocupe com as vossas vidas, em estar preparado, porque daquele dia e hora ninguém sabe. Então, agora, né, nós vimos aí pessoas determinarem hora e dia, mas nós temos que perceber, né, os acontecimentos e olharmos para nós mesmos, olharmos para a nossa vida e olharmos para o Calvário. Cristo morreu e um dia ele vai voltar. Então foi promessa dele, não é de homem, né? Não é de ninguém. Então é promessa de Jesus. Glória a Deus, louvado e engrandecido é o nome do nosso Deus. Muito obrigado, pastor Elias Monteiro, que falou sobre a promessa do próprio Cristo, né? Que veio e se ofereceu, né? Que morreu por nós, né? Para nos dar salvação. Foi ele que nos prometeu. Eu quero lembrar que uma coisa é o homem prometendo, pastor. Uma coisa é o homem carnal prometendo. O homem carnal, ele promete e existe um risco no cumprimento dessa promessa. Mas Deus prometendo, porque Jesus é a segunda pessoa da Trindade. É o próprio Deus. É o próprio Deus. Então, quem prometeu foi o próprio Deus. E ele conhecia, né, pastor Júnior? Ou seja, ele veio de lá. É diferente dos discípulos em falar do céu. É diferente dos profetas, né, dos patriarcas, dos homens que tiveram assim, bem perto de Deus, né? O próprio Moisés falando cara a cara com Deus, mas é diferente o próprio Jesus falar, porque ele conhecia, né? Ele estava ali desde o início. Passamos o homem, né? Conforme mais semelhança, ele estava ali no início. Então, não foi um profeta, não foi os patriarcas, nenhum das dispensações que passou, mas foi o próprio Cristo. Então ele conhecia do que ele estava falando, que era o céu. Glória a Deus, isso mesmo, né? Glória seja dada ao nome do nosso Deus, né? E os discípulos achavam que haveria uma reforma política, achavam que Jesus iria libertar Israel da mão de Roma, governo romano, enfim, haveria uma reforma política. Na verdade, não se tratava disso, se tratava de uma questão ainda mais extraordinária, né? Se tratava de um governo que não se tratava de uma reforma, mas de algo que o próprio apóstolo João, ele não encontrou coisas para descrever à altura o que viu, né? O reino de Deus é extraordinário, né? Então, que Deus nos ajude, né, a nos segurarmos nessa promessa, a confiarmos nessa promessa, né? É muito importante que a gente acredite em toda a promessa da parte de Deus. Glória a Deus. Quero mandar aqui a paz do Senhor para Jaqueline Castro. Graça e paz, minha irmã. E também para a irmã Marília Daniela. Ela diz: boa noite, paz do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, irmã Marília, e também a irmã Jaqueline Castro. Deus abençoe. Vamos novamente seguir com um debate. Agora quero convidar o presbítero Leomide Barros para comentar sobre a aproximação desse dia, né? A volta de Jesus é certa, né? A vinda de Cristo é certa, ele prometeu, e aí o dia se aproxima. Há alguns que não dão a devida credibilidade acerca da volta de Cristo por conta de que essa promessa já vem há muito tempo, né? Já vem há bastante tempo, né? Essa informação, né? Esse anúncio à volta de Cristo. Então, alguns acabam não dando a devida credibilidade, meu presbítero, mas o dia se aproxima. Com certeza. E isso é que é a nossa esperança. A redenção, né, é o significado de salvação, ou seja, a nossa redenção se aproxima, o dia se aproxima. E com isso a gente sabe que esse dia ele se aproxima, mas como saber, né? Como saber que esse dia se aproxima? A Bíblia ela é bem maravilhosa, o autor também da lição aqui deixa bem claro
os sinais que antecedem a vinda do nosso Messias. Mateus capítulo 24, irmãos. Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo de número 21, eles vão falar a respeito dos sinais. Mateus capítulo 24, o verso 1 ao 12, vai falar acerca dos sinais que antecedem a vinda do Messias. O que eu acho bastante interessante nesse texto, pastor, é que os discípulos estavam com Cristo, que andavam com Ele, eles criaram o desejo de saber quando isso iria acontecer, ou seja, quando Cristo iria retornar para buscar o seu povo. Eles estavam com Jesus, ou seja, Jesus ainda estava com ele ensinando, e eles já com a preocupação de querer saber os sinais que antecederiam a volta do Messias. Então Jesus fala aí em Mateus capítulo 24, a gente vai ver bastante conhecido guerras e rumores de guerras, pestes e epidemias, nação contra nação, reino contra reino. O verso de número 12 do capítulo 24 de Mateus vai falar que por se multiplicar a iniquidade e o amor de muitos se esfriará. Isso também é um sinal que antecede a vinda do nosso Messias, o esfriamento entre a irmandade. Isso é um sinal que antecede a vinda do Messias. Mas o escritor aqui, Ezequiel Soares, ele coloca dois principais sinais que antecedem extraordinário, né? A vinda do Messias. E isso me chamou a atenção porque ele vai falar a respeito da efusão do Espírito Santo. Após Cristo morrer e ressuscitar e subir aos céus, com poucos dias depois o Espírito Santo desce sobre a igreja, e aquilo já é um sinal. Isso. Aleluia. Aquilo já é um sinal, a descida do Espírito Santo, como promessa feita lá em Joel 2:28, da efusão do Espírito Santo. E quando esse Espírito Santo desce sobre a igreja, já é considerado um sinal da vinda do Messias. E o outro sinal, que é a evidência de Israel, como está desde 1948, que Israel está na sede das Nações Unidas com sua bandeira tremulando e dizendo: estou aqui, esperando o Messias voltar. Então, o Velho Testamento ele também vai falar dos sinais. Isaías capítulo 24, versículo 20. Isaías previu muitos abalos sísmicos. A Bíblia vai ser bem clara em narrar que ele diz assim: de todo vacilará a terra como o ébrio, e será movida e removida como a choça de noite, e a transgressão se agravará sobre ela, e cairá e nunca mais se levantará. Amós capítulo 5, versículo 20. O profeta Amós ele previu grandes mudanças na aparência do tempo por ocasião da vinda do Senhor, dizendo: não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa a escuridade sem nenhum resplendor? E Zacarias previu o próprio toque dos pés do Senhor no solo da terra, causará grandes transformações na natureza. E ele diz: e naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Está escrito lá em Zacarias capítulo 14 e o verso de número 4. Isso são sinais, irmãos, sinais. Mateus 24 e 27, ele escreve que um terrível relâmpago de proporções gigantescas marcará o dia da vinda de Jesus Cristo. Mateus 27:45, a Bíblia afirma que houve convulsões na natureza antes de Jesus expirar na cruz do Calvário. Em Mateus 24:7, a palavra diz, como já falamos, que terremotos de grandes proporções acontecerá com os sinais anunciadores
dos juízos divinos que marcarão o dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 21 e o verso 25, ele vai escrever dizendo que maremotos marcarão o dia da vinda de Jesus Cristo. Lucas 21 e o 28, ele vai como se que fechar isso com a chave de ouro, dizendo: ora, quando isto estiver acontecendo, olhai para cima, porque a sua redenção está próxima. Ou seja, a salvação de vocês está próxima. Olha para cima, esse olhar de esperança, que a salvação está chegando. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o nome do nosso Deus. Vocês estão acompanhando a live da Escola Bíblica no Lar, uma realização da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Deus é Fiel, pastor presidente Severino Alves e a missionária Linda Cleide. O endereço de nossa igreja, sede é aqui em Prazeres, né? Rua 11, número 43, Cajueiro Seco, próximo à igreja, próximo à Escola Alzira. Amém? No nome de Jesus. Eu tenho a honra de receber aqui dois pastores, né? Pastor Elias Monteiro e também o presbítero Leomir de Barros. Presbítero Leomir, a sua esposa, a diaconisa Marcela César, ela já está conosco aqui, acompanhando a live. Amém? Glória. Pai do Senhor, minha amada. Acompanha aí. Deus abençoe. Glória a Deus. Irmã Graça Tavares, manda paz. A paz do Senhor, irmã Graça. Deus abençoe a todos os internautas. Por favor, compartilhe essa live no nome de Jesus agora, né? Compartilhe e nos ajude a levar essa palavra a mais pessoas no nome de Jesus. Glória a Deus. Quero mandar a paz do Senhor para o meu pastor presidente, pastor Severino Alves, e a missionária Linda Cleide. Com a graça de Deus, ele nos permite estar aqui lhe representando, né? Uma responsabilidade muito grande, mas debaixo da graça a gente vai conduzindo a obra e sobre a orientação do ungido do Senhor. Presbítero Leomir de Barros falou sobre vários sinais e ainda tem gente não dando credibilidade, né? Coisa, né, rapaz? Jesus está voltando. São vários sinais. Ele só deu vários sinais aqui, vários. A volta de Jesus é certa e os sinais testificam acerca disso, né? Aí eu achei extraordinário o que o autor colocou aqui, né, na lição, como o senhor falou. O movimento pentecostal é um dos sinais. Isso. Né? O movimento pentecostal é tão criticado, mas é um sinal da vinda de Cristo. É um sinal descrito lá em Joel, né? Joel, capítulo 2, verso 22 ao 32, que é a manifestação, né, do Espírito Santo, né, entre os homens, né? E o movimento pentecostal vem trazendo isso. E algo inacreditável também é o aparecimento novamente do Estado de Israel. Israel foi destruído várias vezes, foi disperso várias vezes, e quem diria, meu presbítero, que em 1948, após uma carnificina que foi feita com os judeus na Segunda Guerra Mundial, matando 6 milhões de judeus em todo o mundo, em 1948 surge Israel, de pé, soberano, glória a Deus, com bandeira e tudo, e com a bandeira do Estado, com a bandeira com a estrela de Davi. Glória a Deus, louvar, Deus é fiel, irmão. Deus é fiel, e vou dizer mais, contra tudo e todos, contra todas as nações árabes, né? Israel está cercado de nações árabes, né? Ninguém foi a favor, mas está lá o Estado de Israel para a honra e a glória do nome do Senhor, e isso é prova de que Jesus, que esse dia ele se aproxima. Glória a Deus. Glória a Deus. E com isso a gente encerra o primeiro tópico de nossa lição, que tem como tema: breve o Senhor virá. Pastor Elias, o senhor gostaria de acrescentar? Temos tempo. Temos tempo. Quer acrescentar alguma coisa?
Só complementando aí em relação ao que o senhor falou, né? O Estado de Israel é um dos sinais, e vale ressaltar também a importância de um grande homem, né? Que teve a sua participação brasileiro, Oswaldo Aranha, né? Ele foi um estrategista naquele momento, porque se ele tivesse levado os votos, né, de forma aleatória, poderia até não ter acontecido, mas ele, de forma inteligente, Deus ele usou aquele homem naquele momento, e ele usou de estratégia, e o Estado de Israel foi assim reconhecido, né? Então vale ressaltar também que o Brasil ele teve essa participação importante no momento histórico de Israel, vamos dizer assim, da volta, né? Porque Israel existia, porém reconhecida assim pela ONU, agora reconhecida após, né, o ano de 1948. Glória a Deus. O senhor foi muito cirúrgico, né? O Oswaldo Aranha, presidente da ONU na época, né, brasileiro, né, teve participação fundamental, né, na fundação do Estado de Israel. Isso nos enche de orgulho, porque, né, um brasileiro envolvido ali com a promessa de Deus, né, misturado ali, sendo usado, né, estando ali incumbido e inserido, né, no cumprimento de uma grande promessa, que é a restauração do Estado de Israel, que é um dos sinais que atestam a volta de Cristo. Agora vamos para o segundo tópico de nossa lição, a necessidade da vigilância. Jesus vem. O dia se aproxima. O próprio Cristo, ele nos fez a promessa, sim, mas em contrapartida deve existir vigilância. E eu quero convidar aqui o pastor Elias Monteiro, né? É o senhor que vai comentar agora, não é isso? O senhor está com a oportunidade para falar sobre a exortação quanto à vigilância. Agora o negócio vai apertar, né? A coisa vai apertar. O autor da lição é assim, ele começa bom, né? Ele começa com um assunto muito bom, depois vem um aperto, né? Se prepare, vamos lá, vamos estudar sobre a exortação acerca da vigilância. O pastor Ezequiel Soares, ele é bem didático e cirúrgico, né? Nós vemos aí no seu comentário em que ele diz que nós temos que entender que a vigilância, ela tem o seu efeito, né? Ela tem o seu efeito, mas também um estado de permanecer em alerta, né? Porque o próprio Jesus, né, no capítulo 26 do Evangelho de São Mateus, 26 e 41, ele diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, nós vemos aí uma ordem de vigiar e orar, porque há pessoas que oram, mas não vigiam. E a sequência é vigiar e orar. Então, quando se segue essa sequência, né, nós vamos estar assim fundamentado, né? Nós vamos estar assim vigilante a todo tempo. E no momento em que eu sou vigilante, que eu vou estar vigilante não só, né, com o que alguém falou, mas o risco que há sobre a nossa vida, né? Porque o adversário está a todo momento a querer, né, colocar algo para prejudicar, para tirar, né, ao nosso foco, o que Deus ele preparou para nós, porque Ele sabe o que Deus preparou para nós, Ele sabe o céu como é. Então Ele vai fazer de tudo para nos tirar, mas quando nós estamos vigilantes e atentos, nós vamos estar, né, pronto a perceber o risco, né? A perceber o risco, e o nosso Deus, Ele vai nos ajudar, nos conduzir. Então, em São Mateus capítulo 24, versículo 42, que está na lição, como o texto da lição colocou,
Ele diz: vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Mateus 25:13. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Aí o apóstolo, mais na frente, ele escrevendo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2. Porque vós mesmos não sabeis perfeitamente o dia do Senhor, do dia em que o Senhor virá como um ladrão de noite. Versículo 3. Pois, quando estiver dizendo paz e segurança, então lhe sobrevirá repentinamente destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então, o apóstolo Paulo agora ele pega, né? Ele coloca uma situação rápida, mas agora ele dá o exemplo de uma mulher, né? De uma mulher que ela está grávida por 9 meses. Ela sabe que vai ganhar aquele menino, mas ela não sabe exatamente a hora que vai, né? Que ela vai sentir as dores. Ela pode ter uma previsão, vai ter os 9 meses. Tem criança que nasce até prematura, né? Aos 7 meses, até antes, e sobrevive. Mas o apóstolo Paulo diz que ela agora é como quando disser assim, a paz e segurança, aí é quando pode vir as dores, como da mulher que está grávida esperando o menino. Então, nós vemos aí que o apóstolo Paulo ele faz agora, né, essa semelhança, ele mostra para que nós venhamos a entender que a mulher está grávida. Ela sabe que aos 9 meses ela vai ganhar um bebê, mas pode ser antes, pode ser aos 7 meses. Então, mesmo assim, é a vinda do Senhor. Então, nós temos que estar vigilantes. Por quê? Porque mesmo nós temos esses sinais, eu não posso determinar a hora. Não, Jesus ele vai vir em 2021, porque somando, né, há muitas previsões aí, e nós vimos previsões que deu errado, mas nós vemos aqui que nós temos que estar apercebidos. O apóstolo Paulo ele dá um exemplo muito, né, muito muito bom para nós entendermos, porque quem não conhece uma mulher grávida, né? Quem não sabe, quem não acompanhou, né, por mais menos idade que uma criança tenha, né, 10 anos, 12 anos, a criança às vezes já acompanha a mãe ou alguém da família que está grávida e tem um bebê, né, não sabe a forma muitas vezes como é, mas sabe que tem um bebê ali naquela barriga que vai nascer. Então, mesmo assim, é a vinda do Senhor, mesmo assim vai ser a volta do Senhor. Então o apóstolo Pedro ele também escrevendo, ele diz, finalmente, 1 Pedro capítulo 3, versículo 8, finalmente serem todos de um mesmo sentimento, compassivo, cheio de amor fraternal, misericordioso e humilde. Versículo 9, não retribuindo mal por mal, injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, porque para isso foste chamado para herdades uma bênção. Então, a bênção está preparada para nós. O céu está preparado para nós. Mas a hora nós não sabemos. Ou seja, como o senhor mesmo colocou no início aí, há pessoas que dizem, né, que já foi falado há mais de 2000 anos atrás, né? Há outros, meus pais já se foram, meus avós já falavam, né, da vinda do Senhor e até agora não aconteceu. Mas para ele já chegou, né? Para ele já chegou o tempo. Então, muitas vezes nós pensamos isso. Eu não tenho que pensar só na vinda do Senhor. Tenho que pensar na vinda do Senhor, mas eu tenho que pensar também em como eu vou me encontrar com o Senhor. Que seja por morte, que seja, né, pelo arrebatamento. Mas a vinda do Senhor, para nós, ela vai chegar. Que seja por morte ou que seja pelo arrebatamento. Para muitos já foi pela morte. Um caminho foi pela morte. Alguns foi pelo Covid, né? Mas para Deus,
Não importa se alguém morreu de Covid, se alguém morreu, né, de um mal súbito, de um acidente. O importante é como está o nosso coração para se encontrar com o Senhor. Então, que possamos nesta manhã, nessa noite, né, ser vigilante, continuarmos vigilantes, não desfalecemos a nossa força, porque em Mateus 24, né, Marcos 13 e Lucas 21, ele nos dá, né, essa ênfase da necessidade de o crente estar atento a todo momento. Glória a Deus. Muito obrigado, pastor Elias Monteiro, pela explicação, exortação quanto à questão da vigilância. Quem é vigilante se cuida. Quem é vigilante se prepara. Quem é vigilante não anda de qualquer forma, não fala de qualquer forma, não vive de qualquer forma. O vigilante, ele é cuidadoso. Ele é cuidadoso em tudo. No falar, no agir, no pensar, no olhar, no pegar, em tudo. Amém? Então Jesus vem. Agora nós precisamos estarmos vigilantes. Amém? Jesus deixou bem claro isso, como explicou o pastor Elias Monteiro. Glória a Deus. Presbítero Leomir de Barros, né? O senhor falou sobre os sinais, né? Falou sobre o dia que se aproxima e explicou que os sinais provam que o dia se aproxima. Mas aí a gente tem que ficar atento aos sinais falsos, né? Porque tem os sinais verdadeiros, que já foi falado aqui vários, e também tem os sinais falsos. Esses sinais falsos é para confundir a mente, né, dos escolhidos, é para confundir a mente das pessoas. Da mesma forma que existem os sinais verdadeiros, existem os falsos sinais, que são o que o autor colocou aqui na lição como os alarmes falsos. O senhor está com oportunidade para falar sobre isso. É verdade. Os alarmes falsos. Essa lição ela hoje está maravilhosa. Não merece das outras lições que passaram aqui, mas hoje está esplêndida essa lição a respeito da vinda do Messias. Então a gente falou um pouco sobre os sinais, sobre a vinda de Jesus. E agora os alarmes falsos, meus irmãos. A palavra de Deus ela rejeita qualquer tipo de expectativa falsa acerca da vinda de Cristo. A Bíblia rejeita qualquer expectativa falsa a respeito da vinda de Cristo. E eu queria pegar um gancho aqui na palavra que o pastor Elias ele colocou a respeito de que Paulo ele confirma as advertências de Jesus ao reconhecer que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Aí a gente para entender, para tentar entender porque Paulo falou dessa maneira, e aí a respeito da vigilância, e consequentemente aqui se encaixa nos alarmes falsos, porque eu estava conversando com dois vigilantes que exercem a função mesmo de vigilante lá na empresa, e eu perguntei a eles assim, qual o motivo de vocês estarem aí apostos nos seus postos? Não é vigiar, não é estar vigilantes, porque vocês trabalham aqui em um local que pode passar 24 horas sem acontecer nada. Mas no momento que você se distrai e sai do seu posto, pode acontecer alguma coisa. Mas isso você sabe que vai acontecer, sabe a hora que vai acontecer, o dia, o momento, se é de noite, se é de dia, se é na hora do almoço. Não, vocês não sabem. Por isso que existe essa função de vocês aí, de vigiar o portão C. Então, eu falando com eles, conversando, e se não existisse vocês, o inimigo, alguém ia chegar para fazer um salseiro aqui, ia entrar sem ser percebido, né, em relação ao tipo de função que eles estão exercendo. Mas trazendo para o lado espiritual, para a Bíblia, ela é justamente assim que quer que a gente fique, porque Paulo ele vai falar como um ladrão de noite. O ladrão de noite. Geralmente à noite nós estamos dormindo, descansando,
Mas mais uma vez trazendo para o lado espiritual a respeito da vinda do Mestre. O que eu quero dizer com essa palavra? Para a gente estar sempre acordados em espírito, prontos para receber a vinda do Messias. Isso se encaixa nos alarmes falsos, porque, como eu falei, a palavra de Deus, ela rejeita qualquer tipo de data, alguém que chega a datar o dia e a hora. Por isso que Paulo ele foi feliz em dizer que o dia do Senhor é como um ladrão de noite, porque ele estava automaticamente reconhecendo que não era digno, ou que não sabia, ou estava indo de encontro à palavra de Deus, se ele se ousasse a trazer uma data para esse grande acontecimento que estamos esperando. Então, muitos líderes religiosos, eles, como eu posso dizer, eles quebraram a sua cara em querer datar a vinda do Messias, como foi o pastor Elias, ele mencionou aqui, alguns anos, alguns mencionaram o ano de 2000, porque se completava um milênio, né? Do ano 1000 ao 2000, como que o mundo iria acabar. E eu lembro na época, pastor Júnior, que muitas pessoas ficaram preocupadas com aquilo, ficaram colocando a mão na cabeça e agora com medo, temendo. Mas se a gente olhar para a palavra, a Bíblia não nos ensina dessa maneira, a datar. Então, é contra a palavra de Deus. E aquelas pessoas que tentaram datar, o que eu acho mais interessante é a insistência delas em querer colocar uma nova data. Então, lembro-me, eu criança, mas lembro-me que no ano de 2000 colocaram que ia acabar o mundo e foi um salseiro, e gente aperreada e se mudando, e com a mão na cabeça, adoecendo, e nada aconteceu. Em 2012 foi a mesma coisa, até filme lançou no cinema, irmãos. Até esse filme fizeram, querendo datar uma possível vinda do Messias, totalmente antibíblico. Por isso que Paulo ele vai enfatizar que Cristo vem, e tomamos cuidado com esses falsos sinais, essas falsas datas que tentam de alguma maneira tirar o nosso pensamento do verdadeiro dia do Senhor, tirar o nosso pensamento da verdadeira vigilância que temos que ter em estar preparados para este grande dia. Ou seja, Paulo, quando ele menciona em 1 Tessalonicenses 5 e 2, está mencionando para o lado espiritual que nós devemos estar vigilantes, prontos a todo momento a escutar o som da trombeta, independente do horário. O que ele está querendo falar? Independente do horário, do dia, da data, do minuto e do segundo, o Senhor virá. Porém, não cabe a nós. Isso é prerrogativa de Deus. Não cabe a nós, é prerrogativa de Deus. Então, os alarmes falsos, eles têm surgido e deixado a população mundial em alerta. Mais um alerta falso. Se a gente for priorizar como pentecostais a palavra de Deus, em nosso dia a dia a gente vai ver que nada tem respaldo para essas datas. E que essas pessoas que tentaram datar a vinda do Mestre, elas não tiveram sucesso. Continuaram ainda a insistir, colocando novas datas, trazendo uma forma que elas dizem ser teológicas e colocando as suas matemáticas em cima, que já foge totalmente da Bíblia Sagrada, do que ela quer nos passar a respeito dos sinais da vinda do Mestre. Então essas pessoas não tiveram o sucesso que elas queriam ter. E ninguém, irmãos, vai ter esse sucesso quando tentar datar. A gente vê homens de índole, de respeito, que andaram com Cristo, que aprenderam ao lado dele, ficando calados a respeito disso. Quanto mais a gente, nos dias de hoje, tentar datar algo que somente o Pai sabe. Então, peço a vocês, e passando através desse subtópico sobre os alarmes falsos, continuemos
vigilantes. Mateus capítulo 24 e o versículo de número 13, ele fala da perseverança. E essa perseverança, ela inclui também a vigilância, porque se a gente não vigiar, como a gente vai perseverar? Né? Aqueles que perseverarem até o fim, eles serão salvos. Então só persevera quem vigia, e só vigia quem persevera. Então continue com a Bíblia, continue com a palavra. Nenhum que tentou datar a vinda do Mestre teve sucesso. Eu só posso dizer algo a você, que a vinda do Senhor ela é certa, isso vai acontecer e ele virá como um ladrão à noite. Então basta a gente estar preparados para esse grande dia. Glória a Deus, aleluias, glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, vocês estão acompanhando a live da Escola Bíblica no Lar, uma realização da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Deus é Fiel, pastor presidente Severino Alves e a missionária Linda Cleide. Estamos estudando hoje a lição, a última lição do primeiro trimestre do ano de 2021, com o tema Voltar os olhos para a bendita esperança. Já tratamos nessa noite sobre Jesus virá, breve o Senhor virá. Falamos sobre a vinda de Cristo, falamos sobre a promessa de Cristo sobre a sua vinda, falamos sobre o dia se aproxima e agora acabamos de falar sobre o segundo tópico, sobre a necessidade da vigilância. O pastor Elias Monteiro, ele trouxe aqui uma palavra sobre a exortação à vigilância, e o presbítero Leomir de Barro acabou de falar sobre os alarmes falsos, Meus irmãos, nós não devemos acreditar em nenhuma data acerca da volta de Cristo, Jesus disse que ninguém sabe, só o Pai. Então a gente precisa respeitar isso e sermos vigilantes, Eu acho que a melhor maneira de aguardar Jesus, a melhor maneira é a vigilância. Isso. Amém? Jesus deixou bem claro, não se preocupa com dia e data, se preocupa em ficar vigilante. Na verdade, agora vamos pular para um outro tema, Vamos falar sobre fidelidade agora, no terceiro tópico de nossa lição, vamos tratar sobre fidelidade. Eu quero chamar agora o pastor Elias Monteiro para falar sobre a definição do termo fidelidade. Tem gente que confunde, Tem gente que não sabe bem o que é fidelidade. E olha que tem muita gente mesmo que não sabe o que é fidelidade. Então, pastor Elias Monteiro, por favor, defina para nós o que é fidelidade. O comentarista, ele coloca fidelidade é uma qualidade de ser cheio de fé, característica fiel, lealdade. O termo fidelidade, ele é uma verdade e lealdade, que pertence ao mesmo grupo semântico da Bíblia. Então, independente do original, o original grego, ele já traz assim a fidelidade como a fé como fidelidade, define fé como fidelidade. Então, mesmo no fruto do Espírito, nós vamos ver lá que a fé é definida como fidelidade. Então, eu tenho que ter fé, eu tenho que ser fiel ao Deus Todo-Poderoso. Então, nós vemos que fidelidade é uma demonstração de fé, lealdade, respeito, constância nos compromissos assumidos. Então, para eu ter fé, ser um homem de fé, ser fiel, eu tenho que cumprir com meus compromissos com Deus e com os homens, Porque muitas vezes as pessoas só dizem eu tenho que obedecer a Deus, sendo que eu obedecendo às autoridades, o nome de Deus vai ser glorificado em minha vida. Então nós vemos que eu não tenho que dizer só que eu tenho que obedecer só a Deus,
tem que obedecer, eu obedecendo às autoridades, o meu testemunho, o nome do Senhor vai ser glorificado. Deus está sendo, né? Eu estou sendo fiel a Deus e o nome do Senhor está sendo glorificado. Então, a fidelidade a Deus, ela é muito ampla, né? Ela é muito importante para o cristão. E nós vemos que, eu lembro até daquele hino, né, que é muito cantado, né? Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste. Nós vemos hinos que ficou marcado na história, né? Hinos que levam-nos a refletir, a adorar a Deus, a colocar Deus no lugar dele. Porque muitas vezes nós vemos hoje hinos que é só para elevar o eu, o ego do ser humano, levar as pessoas a só se emocionar. Mas nós vemos um hino, né, cantado, Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste, né? O hino 26 também, com glorioso cristão é pensares, na cidade que não tem igual. O hino 401 da harpa cristã, né? Tudo nos mostra que Cristo já volta, breve Jesus voltará. Então, quando eu canto assim, eu estou colocando Deus no lugar dele, né? Ele está no céu, ele é soberano, ele é fiel comigo, né? O apóstolo ele escrevendo a Timóteo capítulo, né, 2, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13, ele diz que se somos infiéis, veja o que Deus, irmãos, né? Deus como é conosco. O apóstolo ele coloca que se formos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Então, veja que o apóstolo ele coloca, né, escrevendo a Timóteo, que mesmo que sejamos infiéis, o apóstolo aqui ele não estava pedindo para que Timóteo fosse fiel, ele só estava colocando ali a realidade. Timóteo, mesmo que as pessoas sejam infiéis, Deus ele não pode negar a sua natureza, ele é, né, fiel, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo, né? Jeremias, no capítulo 42, versículo 5, ele diz: então eles disseram a Jeremias: seja o Senhor entre nós testemunho verdadeiro e fiel, e se assim não fizermos conforme toda a palavra com que te enviar a nós o Senhor teu Deus. Então, nós vemos aí que o povo agora testifica: olha, Deus ele é fiel, e nós temos que ouvir, porque sabemos que você é enviado de Deus. Então, quando nós somos enviados, né, nós somos ali, nós estamos aí sendo usados por Deus, e Deus está sendo fiel para com a sua palavra, para com a sua promessa. E a leitura, né, o versículo em que já foi lido na própria lição já, mas eu quero ler, né, novamente, em Tito capítulo 2 e versículo 10, ele: nem desfraudando, antes mostrando perfeitamente lealdade, para que em todo seja ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Então, que possamos assim ser leal, sermos, né, respeitosos, né, sermos constantes e assumirmos o nosso compromisso de fé, de fidelidade a Deus em todos os lugares. Não é só na minha casa, não é só na minha vizinhança, não é só no meu trabalho, não é só na igreja, mas a fidelidade a Deus, ela deve ser constante em todo o meu cotidiano, em toda a minha forma de viver, que seja no trabalho, na rua, na escola, na faculdade, onde estivermos, a fidelidade a Deus ela tem que
aparecer na minha vida para que Deus seja glorificado. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, pastor Elias Monteiro, que trouxe de forma clara e objetiva. Eu não vou acrescentar nem mais nada sobre fidelidade. Quero só lembrar que a palavra fidelidade, né, deriva-se da palavra fiel. E o senhor já deixou bem claro aí. Fidelidade é demonstração de fé, né? Lealdade, respeito, constância nos compromissos. Gostei disso. Constância nos compromissos. Não é só com um, é compromissos, né? A gente tem vários compromissos. Não adianta, eu sou fiel a Deus, mas não sou fiel ao patrão. Não sou fiel a Deus, né? Sou fiel a Deus, mas não sou fiel à esposa. Não sou fiel a Deus, né? Então, quem é fiel a Deus é fiel em tudo. Não é verdade? Então, vamos dar seguimento aqui à nossa live, né? Ao debate. Presbítero Leomide Barros. A fidelidade de Deus, né? Fidelidade de Deus. O Senhor está com oportunidade para tratar sobre esse assunto agora no nome de Jesus. Irmãos, maravilha, né? Tratar sobre um assunto maravilhoso que é a respeito da fidelidade de Deus. E maravilha a gente saber que Deus ele é fiel conosco. O pastor Elias ele leu um texto lá em 2 Timóteo 2:13 que fala que mesmo na nossa infidelidade ele permanece fiel, né? Se somos infiéis com ele não tem como ser infiel conosco, porque ele não pode negar-se a si mesmo. A essência dele é a verdade, né? É a lealdade. Então, se somos leais com Cristo, com Deus, e fiéis esperando a sua vinda, né? Com certeza Deus ele vai ser fiel para todo sempre, porque ele não pode negar-se a si mesmo. E a gente sabe que, irmãos, a segunda vinda de Jesus, trazendo aqui como um tema de a fidelidade de Deus, a gente pode considerar isso como um fato incontestável. A vida do Mestre, ela é totalmente encontrada na Bíblia, na palavra dele. Deus ele é fiel, ele foi fiel e continua sendo, e vai continuar sendo. João capítulo 14, quando Cristo ele faz a promessa de ir preparar a morada, para que o desejo dele é que a gente esteja lá com ele. Então isso é uma forma de fidelidade. Ele foi preparar lugar, vai vir para buscar a gente e levar para lá. Tudo ele pessoalmente. Com certeza. Veja só que coisa maravilhosa a fidelidade de Deus. Vai preparar o lugar e o desejo dele é que a gente esteja com ele. Que a gente esteja com ele. Tudo que acontece aqui no âmbito terrestre, nada se compara com o que tem preparado para a igreja do Senhor lá em cima. Então a fidelidade de Deus ela vem desde dos primórdios, bem antes da fundação, que havia-se algo preparado para nós. Então, Cristo, ele está indo naquele momento que ele disse, olha, não se aperreiem com nada, não fiquem aperreados, não turbem o vosso coração, eu vou lá, mas eu vou voltar. Ele fez uma promessa e essa promessa ela é fiel. Isso vai acontecer. Lamentações, capítulo 3 e o verso 23, diz assim, grande é a fidelidade de Deus. Grande é a fidelidade de Deus. E a gente encontra, o que é que a gente vai receber com essa fidelidade de Deus quando a gente chega lá? A Bíblia Sagrada vai dizer que Tiago, capítulo 1 e o verso de número 12, ele vai falar que eu e você vamos receber a coroa da vida. Que maravilha, irmãos. 1 Pedro, capítulo 5, do verso 2 ao 4, vai dizer que a gente vai receber a coroa de glória. 2 Timóteo, capítulo 4 e o verso 8, ele vai falar que a gente vai receber a coroa da justiça. Glória a Deus por isso. Isso são tudo exemplos da fidelidade de Deus. 1 Coríntios capítulo 9, verso 25 ao 27,
ele diz que a gente vai receber uma coroa incorruptível. Você tem noção do que é isso, do que é essa fidelidade de Deus para conosco? A vida de Cristo, ela é algo totalmente incontestável, é fato, vai acontecer. Mas quando a gente estiver lá, vamos receber tudo isso e vamos ser participantes dessa fidelidade. Quem vai participar dessa fidelidade? Aí a Bíblia vai ser bem clara em dizer, em capítulo 5 de Mateus, o verso 11 e 12, os que foram perseguidos, os que foram caluniados, os que foram açoitados. A Bíblia diz que João viu almas daqueles que foram degolados pelo amor ao Evangelho. Aleluia! E esses vão ser participantes da fidelidade de Deus. Mateus 6 e 1 vai falar que os humildes também vão ser participantes da fidelidade de Deus. Daniel capítulo 12, o verso 3 ao 6, vai falar aqueles que ensinam a justiça. Louvado é o nome de Jesus. Vão ser participantes dessa fidelidade. Glória a Jesus. O importante é a gente parar para pensar o que nós estamos fazendo com esse propósito da fidelidade de Deus para conosco. Você vê aqui tudo uma promessa sendo cumprida. A fidelidade de Deus, o que Ele te prometeu, o que Ele me prometeu há anos atrás, sendo cumprida em nossas vidas. Mas para isso acontecer, você ver e receber tudo isso e ser participante de toda essa fidelidade de Deus, inclui-se, como o pastor Júnior acabou de falar, a vigilância. Vigiai, a gente não sabe o dia, é fato, mas Cristo virá para buscar a igreja e levar para Ele, para juntos morarmos no céu, em nome de Jesus. Eu e você vamos ser participantes dessa fidelidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como o tempo passa rápido quando a gente fala sobre a volta de Jesus, não é? Porque é muito bom falar disso. É algo que nós, a igreja do Senhor Jesus, aguardamos com tanta ansiedade. Por isso que a gente fala com tanta empolgação. Por isso que as horas vão embora. E tem milagre. Oh, glória. Tem milagre. Glória. Vocês sabem qual é o milagre? Milagre da salvação. Enquanto o Senhor ministrava aí a palavra, o Emanuel Reginaldo, ele decidiu entregar sua vida para Jesus. Oh, aleluias. Então a gente vai dar uma pausa agora aqui no ensinamento. Quero convidar o senhor para orar pelo Emanuel Reginaldo. Ele disse: Pai do Senhor, pastor, quero entregar minha vida para Jesus. Vamos orar por você agora, Emanuel Reginaldo. Amém? O presbítero Leomi vai estar orando por você. Procure uma igreja depois, né? E ou anote o meu zap, né? Eu coordeno a parte do discipulado e a gente pode lhe acompanhar, tá bom? Meu número é 95 48 18 83. Anote, entre em contato comigo, tá bom? No zap 8595 48 18 83. Ok? 995 48 18 83. Presbítero Leomi de Barros vai estar orando por você agora em nome de Jesus. Glória a Deus, Santo Deus e Eterno Pai. Queremos nesse momento, Senhor, te agradecer por essa oportunidade, Pai. Que momento maravilhoso, Senhor, que o Senhor nos concede em poder, Senhor, orar por uma vida aqui no meio de uma live, Senhor. Decide se entregar a Ti. Que maravilha, Pai. Que privilégio que o Senhor nos concedeu nesta noite de participar dessa Tua fidelidade. Deus, te apresento o Emanuel em Tuas mãos, Senhor. Ajuda o Pai. Firma o Senhor em Tua palavra, que Ele venha, Senhor, a cada dia, Senhor, buscar a Tua presença.
Pai, te apresento este teu filho que neste momento Glória a decidiu se Deus. entregar para ti, Senhor. Aleluia. Escreve o seu nome no livro da vida, Pai. Dai saúde espiritual, dai força, dai ânimo, Pai, neste momento, Senhor. Deus, em nome de Jesus, queremos te agradecer, meu Pai, te agradecer por esse privilégio, Senhor. Queremos te apresentar, Senhor, porque o Senhor conhece o desejo do seu coração. Não foi à toa, não foi em vão. Cremos que quando estamos aqui, Senhor, fazendo a tua vontade, o Senhor trabalha com o seu Espírito Santo, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Deus, firma ele em tua presença, Pai. Oh, Ramandagassuri. Aleluia! Glória a Deus! Momento, Senhor, oportuno e maravilhoso que o Senhor nos concedeu, Senhor. Este lugar está marcado com a tua glória e com a tua presença. Emanuel, neste momento, receba a presença de Deus na tua vida agora, em nome de Jesus. Receba um abraço do Espírito Santo em tua vida agora, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e graças a Deus. Aleluia, glória a Deus. Emanuel Reginaldo, Glória a Jesus. entre em contato conosco, tá bom? Entre em contato comigo, por favor. Você já decidiu sua vida para Jesus, agora a gente vai cuidar de você. Você precisa de cuidado, precisa ser acompanhado, precisa ser discipulado, tá bom? 995 48 18 83 é o meu zap, o meu fone, e nós vamos cuidar de você no nome de Jesus, amém? Aleluia. Glória a Deus, nunca aconteceu isso. Oh, glória a Deus. Né? Uma vida se entregar para Jesus, mas quando a gente fala sobre Jesus, sobre a volta de Jesus, mexe. Mexe porque a palavra de Deus é fiel, né? Meus irmãos, o tempo foi embora, né? Mas é válido, né? Deus tem salvado, Deus tem feito coisas grandes. Então, eu gostaria de convidar agora o pastor Elias Monteiro, né? Para de forma resumida tratar sobre o termo a fidelidade como virtude. Fidelidade como virtude. A fidelidade como virtude, né? Queremos assim ser objetivo. E o comentarista coloca que a fidelidade como virtude na vida do crente é proveniente do Espírito Santo na vida do crente, né? E ele coloca como exemplo prático Gálatas capítulo 5, versículo 22, né? Que fala do fruto do Espírito. E nós vemos que o fruto do Espírito ele divide-se em três, né? Em três formas. A atitude para com Deus, do homem para com Deus, a atitude para com o nosso próximo e a nossa atitude para com nós mesmos, né? Então, há três atitudes em que é mostrado assim o fruto do Espírito. E nós vemos que a virtude, né, como fidelidade no fruto do Espírito está aí, né? A minha fé em Deus, a minha fé, né? A minha fé para, né, com o meu próximo, não é eu depositar a minha fé no meu próximo, mas eu acredito que há um meu próximo que precisa de algo. Então, eu acredito que ele precisa de algo, eu tenho que crer que ele precisa de algo. E para com mim mesmo, para com eu mesmo, né? Para conosco mesmo. Então, eu tenho que pensar, né, no fruto do Espírito como fidelidade, que eu sou importante para Deus, importante, né, para com o meu próximo e importante para comigo mesmo, porque eu tenho que cuidar da minha vida, eu tenho que cuidar da minha saúde, né, os meus cuidados têm que vir sobre mim, né? E também para nós entendermos, né, o Espírito Santo ele é o nosso professor, né? É o nosso professor. Então, quando eu entendo assim, eu entendo esse fruto do Espírito que aparece como fidelidade entre o fruto do Espírito. Então, nós vemos aí que o apóstolo ele coloca as obras da carne e o fruto do Espírito. Então, o fruto do Espírito ele vai aparecer na minha vida e na sua vida, nas nossas atitudes. Então, a minha atitude para com Deus, a minha atitude para com o meu próximo e a minha atitude para com
comigo mesmo, porque eu não posso tirar a minha vida. Quando eu faço assim, eu não estou, né, a fidelidade não está aparecendo na minha vida. Mas quando eu estou cuidando de mim, eu estou me cuidando, eu estou demonstrando a fidelidade para comigo mesmo. Então, quando eu mostro a fidelidade para com Deus, para com o meu próximo e para comigo mesmo. Amém. Glória a Deus. Então, fidelidade, como foi falado aqui, como virtude cristã, envolve vários comportamentos, né? Envolve vários comportamentos. Então, nós precisamos entender e aplicar a fidelidade em nossa vida. Amém? Em nossa vida. Uma pessoa fiel é uma pessoa respeitada. De forma prática. Na verdade, se eu sou fiel em meu casamento, sou respeitado. Se eu sou fiel no trabalho, sou respeitado. Aonde eu for fiel, haverá virtude. Na verdade, muito obrigado, pastor Elias Monteiro. Presbítero Leomir de Barros, tempos e estações. É o que a nossa lição trata também desse mesmo segmento, né, sobre fidelidade. Então, tempos e estações. O que isso significa? Por favor, presbítero Leomir de Barros. Amém. Serei bem breve nessas palavras, a hora já se aproxima. Isso. Mas tempos e estações, a gente vê aqui Jesus respondendo a pergunta dos discípulos. A gente leu em Atos, a leitura de classe, Atos 1 e 6, os discípulos querendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o rei de Israel, e fazendo uma pergunta para o mestre, e ele respondendo no versículo 7, dizendo, olha, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Ezequiel Soares, ele coloca aqui, algo que me chamou a atenção, no meio desse subtópico, tempos e estações, ele coloca a igreja como a pregação do Evangelho, dando esse tempo para que a igreja pregue o Evangelho. E a gente vê no verso de número 8, Jesus, Atos 1 e 8, falando sobre a virtude, né, que a gente que é testemunha iria receber para pregar o Evangelho na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E como eu falei há algum tempo atrás, isso é prerrogativa de Deus. Tem a ver com a data, tem a ver com alguém datar, como já falamos sobre isso aqui. Esse tempo é de Deus. Então Cristo estava querendo e respondeu aos discípulos, dizendo, olha, vão pregando a palavra, vão preparando o povo, vão ganhando vidas, que esse tempo e essa estação não é prerrogativa de vocês, a prerrogativa de vocês é pregar o Evangelho. Não está preparado ainda não? Vou descer o Espírito Santo, vou jogar fogo, e vocês vão ser preparados para a pregação do Evangelho. E interessantíssimo aqui no subsídio teológico da lição, a gente vai ver o Ezequiel Soares falando a respeito dos tempos e estações como a esperança da salvação, como a esperança da volta de Cristo. E ele menciona aqui Romanos 8 e o 24, que ele fala a respeito dessa esperança. Ele vai dizer, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Isso que ele está colocando aqui, dizendo assim, olhe igreja, olhe irmãos, discípulos, vão fazendo a vossa parte, porque o dia que o Senhor virá é prerrogativa do Pai. Se preparem para este dia. Continue fazendo o que lhe foi outorgado.
evangelizem, preguem o evangelho, anunciem o reino de Deus, porque a gente sabe que o que Cristo veio fazer foi anunciar o reino de Deus, anunciar a salvação, né, a todos. E quando foi interrogado a respeito disso, ele disse: não se preocupe com isso, é somente o Pai. Então, tempos e estações é prerrogativa de Deus, a data é prerrogativa de Deus, o dia é prerrogativa de Deus. Se preocupemos com a nossa vida em vigilância sempre, para que quando Cristo raiar a gente possa subir. E a Bíblia diz que vai ser um abrir e um piscar de olhos, viu? Abrir e fechar, rapidinho. A igreja vai estar sendo tomada daqui da terra. Glória a Deus, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. O grande problema, pastor Elias Monteiro e presbítero Leomir de Barro, é que os pessoal confunde, né? Tempos e estações dos homens, que é o Cronos, e o tempos e estações com o Kairos, né? Que é o tempo de Deus, é aquilo que o senhor acabou de falar. Quando a questão é com Deus, quando é o Kairos, não é isso? Aí, meu amigo, aí é só Deus. Aí é só Deus. Amém? Ninguém pode se intervir. E nós precisamos nos preparar para esse grande dia. Estarmos preparados. Meus irmãos, eu quero apenas fazer aqui uma revisão geral do que nós estudamos hoje. Estamos estudando a lição de número 13ª, né? Voltar os olhos para a bendita esperança. Nós tratamos sobre a volta de Jesus. Em breve o Senhor virá. Nós tratamos sobre esse tema que requer duas coisas. Que requer vigilância e que requer fidelidade. Então, um assunto extraordinário, um assunto muito bom. Foi muito bom estar com os senhores aqui tratando sobre esse tema. E melhor ainda é saber que Deus operou um milagre, né? Glória a Deus. Porque o objetivo da igreja é ganhar almas. E nós ganhamos hoje uma alma para Jesus. Acredito que ele deve estar entrando em contato comigo logo mais para tratarmos dessa vida. Mas Jesus vem e é necessário vigilância e fidelidade. Vigilância e fidelidade. Fidelidade e vigilância. Glória a Deus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. A semana que vem nós vamos estarmos juntos aqui novamente com a lição do segundo trimestre. Uma lição extraordinária que vai falar profundamente ao nosso coração. Amém? Segunda-feira que vem, às 21h30, no nome de Jesus. Pastor Elias Monteiro, suas considerações finais. Bem, que Deus em Cristo continue vos abençoando. Uma alegria estar aqui com os irmãos, né? Pastor Júnior, presbítero Leomir, e os internautas que estavam também junto conosco interagindo. Que Deus em Cristo continue abençoando o nosso irmão que tomou a sua decisão, e isso é prova, irmãos, que Deus está no controle, né? Mas que possamos assim estar igual aquelas 10 virgens, né? Que as 10 virgens não sabiam que o noivo ia chegar à meia-noite, né? Fala da meia-noite, porém não tinha uma hora exata, mas à meia-noite ouviu-se o clamor. Então, que nesta noite nós possamos estar atento, vigilante, conforme nós aprendemos com a palavra do Senhor, né? Com os comentários. E que Deus em Cristo continue abençoando a sua casa, o seu lar, e que na próxima semana possamos ter mais da parte do Senhor. Deus em Cristo abençoe. Glória a Deus, louvado e engrandecido é o nome do nosso Deus. Presbítero Leomir de Barros, o Senhor está com a oportunidade para dar suas considerações finais. Amém. Louvo a Deus por cada um de vocês que nos acompanhou nesta live. Que Deus abençoe, que Deus possa te recompensar. Espero ter ajudado junto com essa equipe aqui a tirar suas dúvidas, a esclarecer esses pontos maravilhosos que a lição nos trouxe nesta noite. Esperamos que você, segunda-feira que vem, esteja conosco. Como já foi falado, vai estar dando início a um novo trimestre, e a lição também está excepcional, então não perca a melhor e a maior faculdade teológica do mundo, que é a Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a sua vida, ao nosso irmão que
que aceitou a Cristo nesse momento maravilhoso. Que Deus te ajude e recompense por essa decisão para a glória do seu nome. Um forte abraço a vocês. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Mais uma vez agradeço muito pela sua presença. Agradeço muito também, pastor, pela sua presença, ao presbítero. Que Deus abençoe muitíssimo. Amém? Louvo a Deus por essa oportunidade, pela vida do nosso pastor presidente, né, que nos dá a liberdade e a confiança de estar aqui ministrando a palavra de Deus com dois homens de Deus, em nome de Jesus. A lição do segundo trimestre, né, tem como tema geral dons espirituais e ministeriais. Dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus, aos homens, com poder extraordinário. Quem vai estar na próxima semana comigo é o pastor Marcos Antônio e a missionária Edilma Pereira, tratando sobre o tema "E deu dons aos homens". Esse é o tema que vamos tratar na próxima segunda-feira. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Que a graça de Deus seja multiplicada sobre a tua vida, no nome de Jesus. Quero mandar a paz do Senhor Jesus para o Amaro Roberto, né? Amaro Roberto, Deus abençoe, no nome de Jesus, sua vida. Assim oramos. Justo e eterno Pai, Senhor dos céus e da terra, no nome de Jesus, eu quero, Senhor, te agradecer por essa oportunidade. Eterno Deus, nos abençoa, nos guarda, nos livra. Eterno Deus, quero te agradecer pela vida do pastor Elias, Senhor, da sua esposa, também pela vida do presbítero Leomídio Barros, também sua esposa, sua família, pela vida do nosso pastor presidente, da nossa missionária, de nossa igreja, dos internautas, Senhor. Meu Deus, que estiveram conosco, meu Deus, estudando a tua palavra. Abençoa cada um, Senhor, no nome de Jesus. Que a tua graça, que o teu poder, que a tua misericórdia permaneça sobre a vida de todos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, que nos concede toda alegria, harmonia e gozo no Espírito Santo, seja sobre tua casa, tua família, no nome de Jesus. Amém e amém, no nome de Jesus.